Hoje estamos em nossa última mensagem da série de exposições no livro de Atos, que tem como tema Até os Confins da Terra. Na próxima semana nós teremos um outro tema chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Mas hoje eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 17. E como eu disse, essa é a última mensagem da série. E todas as mensagens nós buscamos apresentar o início da igreja, o início das missões. Nós buscamos apresentar e explorar os principais assuntos que estão contidos nesses capítulos. E nós vimos a partir do capítulo 8, quando começa a perseguição, que ali começa de fato a evangelização de forma mais maciça pela igreja. Então nós exploramos assuntos relacionados à evangelização, a respeito de missão, missões transculturais. Nós tratamos sobre assuntos relacionados à dependência do Espírito, vimos assuntos relacionados à perseguição, e em toda a série de mensagens nós vimos esses assuntos pertinentes e sempre recorrentes, e muitas vezes as mensagens pareciam que elas tinham as mesmas aplicações, elas apontavam para aquilo que o autor Lucas queria demonstrar. E desta vez não será diferente. Pretendo também concluir essa série de mensagens mostrando a intenção de Lucas nas entrelinhas da Escritura. O tema da nossa mensagem é Esteja Pronto. Esta é a tônica de toda a nossa série, e também, desta vez, nessa última mensagem também, nós teremos esse imperativo, esteja pronto, como a tônica da nossa mensagem. Acompanhe a leitura da Escritura na sua Bíblia, e eu farei a leitura na minha Bíblia. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na versão de sua preferência. Está escrito assim na palavra do Senhor. Verso 1. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontramos um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecendo lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles retornaram para suas casas. Verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias,
tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Eminasson, natural de Chipre, velho discípulo, com que nos deveríamos nos hospedar. Verso 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos a Tua palavra nesta noite. Nós cantamos a Tua palavra nesta noite. Nós meditamos na Tua palavra nesta noite. E agora nós lemos a Tua palavra escrita, a revelação especial do Senhor para nós. Essa revelação sobrenatural, registrada nesses 66 livros, que são inspirados, inerrantes, infalíveis e eternos. Nós rogamos que, nesse momento, o Senhor ilumine o nosso entendimento por meio do Teu Espírito, nos dê clareza, nos dê facilidade, acesso à Tua palavra escrita. E rogamos também que Teu Espírito aplique ao nosso coração, para que não entremos por estas portas e saiamos da mesma forma, mas sejamos impactados pela experiência do contato com a Tua palavra e pela ação do Teu Espírito em nosso coração. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, como nós lemos, é uma mensagem um pouco extensa, mas somente por conta dos versos. Eu pretendo demorar o mesmo tanto de minutos que nós temos habitualmente. Mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem suas Bíblias. A partir do verso número 1, o que está acontecendo? Eu vou fazer um link com a pregação de hoje de manhã. Hoje de manhã nós tivemos uma exposição até chegar do verso, até o fim do capítulo 20, e ali nós vimos Paulo chegando na região de Mileto, e nessa região ele não embarca em Éfeso, mas ele pede que os presbíteros de Éfeso venham até ele em Mileto para se despedir deles. E ali faz um discurso de despedida, dizendo que eles nunca mais viriam o apóstolo Paulo. Trazendo uma breve recordação, os irmãos devem se lembrar que Paulo, ele almejava ir para Jerusalém, mas antes ele queria coletar as ofertas que ele solicitou para algumas igrejas, as igrejas da Macedônia, igrejas da Grécia e igrejas da província da Ásia. E ele faz isso com a companhia de alguns irmãos, na verdade 7 irmãos, que compunham essa delegação que fariam a coleta das ofertas. Também junto a ele estava Lucas, este que faz o registro tanto do Evangelho segundo Lucas, quanto também de Atos dos Apóstolos. Aqui, de primeira, nós percebemos uma espécie de organização da igreja. A igreja já era muito organizada naquele período, embora não houvesse prédios ainda, já acontecia um sistema administrativo, uma forma de coletoria de impostos. Nós vimos em uma das exposições que, inclusive, Paulo envia um homem que era uma espécie de um tesoureiro de Roma, que já convertido ao Evangelho, foi ajudar os irmãos na coleta dessas ofertas. Nós vemos no verso 1, portanto, depois de nos separarmos deles, ou seja, de nos separarmos dos crentes que estavam em Mileto, e eram muitos presbíteros de Éfeso que vieram ter contato com Paulo, após eles se despedirem, eles vão navegar diretamente para a ilha de Cós. E todas essas primeiras referências de locais são muito interessantes. Primeiramente porque demonstram um registro histórico e geográfico. Alguns desconfiavam, alguns críticos, melhor dizendo, deixa eu corrigir, alguns críticos textuais consideravam que o livro de Atos ele havia sido escrito somente no 2º século por alguns entusiastas do Evangelho que queriam provar a existência de Cristo e das viagens missionárias de Paulo, queriam de alguma forma explicar a origem da igreja, mas após muitas pesquisas, hoje em dia é praticamente impossível que até inclusive os críticos ateus desacreditem o testemunho do livro de Atos dos Apóstolos. Todos eles concordam que existiu no período ali, possivelmente até o ano 70 depois de Cristo, um historiador, no caso é Lucas, que vai fazer um registro tanto histórico que aponta os eventos históricos, mas também apontando locais geográficos. Inclusive, curioso, um desses críticos completamente ateus e que desacreditavam no testemunho de Atos dos Apóstolos, ele, por conta própria,
tomou uma embarcação e outros meios de transporte e visitou todos esses lugares citados. E após visitar todos esses lugares, tendo contato com arqueologia, tendo contato com fatos que são demonstrados no livro de Atos, ele de fato concordou que era um registro fidedigno. Agora, retornando aqui à nossa narrativa, depois de nos separarmos dele, navegamos diretamente para a ilha de Cós. Era uma espécie de várias ilhas próximas a Mileto, porque, perceba, para eles zapar até a região da Fenícia, a região ali do Oriente Médio, ou da Ásia, como queira, saindo da Europa, indo para a região da Ásia, primeiramente eles tinham que passar por toda a área costeira para, enfim, chegarem em um porto que tivesse um navio um pouco maior, e um navio de carga, que faria todo esse trajeto até chegar à região da Ásia. Mas por isso que nós vamos ver várias paradas, várias pausas, que Paulo e esses companheiros, no total 9 homens, eles vão parando nessas ilhas. Então nós vemos, depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte navegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Pátara era o porto maior. Tá? Encontrando um navio que iria para a Fenícia, e a região da Fenícia, nós podemos ver que na nosso mapa atual, a Fenícia é onde está o Líbano hoje. Então ele está falando que ele vai sair de uma pontinha ali da Europa, indo para a região onde que atualmente é o Líbano. E eles vão encontrar esse navio e vão embarcar seguindo viagem. Então eles saíram desses barcos pequenos, muito possivelmente barcos à vela, e agora eles vão entrar num barco de carga muito grande. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixamos à esquerda. A ilha de Chipre, nesse trajeto, se você olhar o mapa, saindo da Europa, tem uma ilha pequena nesse percurso aqui. Então ele está falando que ele, saindo da região da Europa, ele vai olhar à esquerda, vai ver a ilha de Chipre, que qualquer mapa, e hoje em dia existe a ilha de Chipre até os dias de hoje. Então eles veem a ilha de Chipre à esquerda e navegam para a Síria, então chegando a Tiro, pois o navio deveria ser descarregado ali. Então ele está fazendo nada mais que um registro logístico daquilo que eles fizeram. Os versos continuam, no verso 4, ele diz assim: quando chegam em Tiro, eles vão encontrar discípulos. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Por que tanto tempo? Muito possivelmente por conta do descarrego ficou uma palavra difícil, o descarregamento dos utensílios que estavam neste navio. Então eles vão aguardar esse período de retirada dos materiais do navio, para então esse navio ele seguiria viagem a outras áreas costeiras. Então eles dizem: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Mas aqui vai acontecer algo muito interessante. Movidos pelo Espírito, esses discípulos, eles recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Muito possivelmente esses discípulos, eles são alcançados por conta do início ali do Pentecostes, quando pessoas, por conta da perseguição aos cristãos, eles saem espalhados, e essa dispersão leva a muitos serem alcançados pelo Evangelho. Algumas dessas pessoas, elas estavam movidas pelo Espírito e recomendavam que Paulo, que desejava ir para Jerusalém, não fosse para Jerusalém. E Paulo, meus irmãos, interessante, Paulo sabia também disso, que em Jerusalém aconteceria algo com ele. Nós vimos hoje pela manhã, e no verso 22 e 23 do capítulo 30, Paulo disse que havia sido impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém, não sabendo o que ali lhe aconteceria, exceto que o Espírito Santo assegurou que prisões e sofrimentos estavam à sua espera. Agora você vai pensar: que contradição é essa? O Espírito Santo está falando para alguns, para Paulo não ir, e agora para Paulo está falando para ele ir. Como nós interpretamos isso? Primeiramente, nós devemos entender que muito possivelmente tenha sido uma visão que esses discípulos tenham tido. E nessa visão eles vinham o quê? Que Paulo seria preso. Essa é a visão. Agora a interpretação que eles dão: não vá para lá que você vai ser preso. É assim que a gente resolve esse probleminha. Paulo, ele sabia que tinha que ir para lá, mesmo que fosse para ser preso. Os irmãos queriam, de alguma forma, livrar Paulo desse sofrimento. Paulo, não vai para lá.
mas ele sabia que deveria continuar a viagem. O verso 5 diz: passando aqueles dias, aqueles 7 dias que eles lá ficaram, saímos para continuar a viagem, naquele barcão, aquele navio gigante. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher, e os seus filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Então, muito possivelmente, Paulo deve ter dado a mesma recomendação para eles que ele deu na sequência do texto. Deve ter falado: meus irmãos, eu sei que eu vou sofrer lá, mas o Espírito tem me impelido para ir para lá. Eu vou para lá de qualquer forma. Eu entendo que essa é a vontade de Deus. Eu entendo que Deus, ele tem a vontade dele, tanto no sentido de ter prazer, mas também de revelar propósito. Aqui Paulo estava compreendendo claramente que Deus não tinha prazer no seu sofrimento, mas Deus tinha uma vontade que apontava para um propósito maior. Ou seja, Paulo, através da sua prisão, na sequência nós veremos, ele testemunhará em muitos momentos acerca do Evangelho de Cristo. Então Paulo entendia que o seu sofrimento tinha um propósito. Nós vemos também, meus queridos, que cada um com a sua mulher, cada discípulo de Cristo com a sua mulher e com os seus filhos. Aqui está fazendo a menção, muito provavelmente, de filhos mais crianças, menores. Não estamos falando de adultos, mas de filhos já vividos. E eles vão até fora da cidade, muito possivelmente na região portuária, né? Eles estão falando aqui, ajoelhados na praia, eles vão orar. Então, naquele momento de desembarque, eles vão ajoelhar ali publicamente e as famílias reunidas vão orar. E aqui, eu acho muito interessante, famílias em meio a uma perseguição, em oração pública, diante de todos aqueles que quisessem ver. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você: você tem orado com a sua família? Eu estive pregando no domingo passado na Igreja Presbiteriana Manancial, e lá eu fiz esse mesmo questionamento. Nós temos 3 cultos: o culto individual, que é a sua devocional; o culto doméstico, que é o culto que você presta com a sua família na sua casa; e o culto público, que é o culto de domingo, o culto solene. Muitas vezes nós fazemos devocionais, cada um na sua casa. Até estamos aqui presentes sempre nos cultos, prestando culto ao Senhor, mas na nossa casa nós não fazemos devocionais, nós não fazemos um culto ao Senhor com a nossa família, um culto diário, um momento rápido, antes daquele café da manhã, aqueles 5 minutos onde você traz um verso e vocês leem aquele verso juntos, e depois vocês oram e louvam o Senhor e agradecem por aquele dia. Muitos estão falhando com isso, e depois nós temos que correr atrás para de alguma forma colocar um curativo, colocar um remendo nas famílias que estão fragmentando, pois as famílias não se reúnem mais ao redor da Escritura, a palavra de Deus é desprezada, ou quando não, somente entendida individualmente, mas não num contexto familiar. Portanto, uma recomendação aqui: você que é marido, é a sua responsabilidade, isso não é responsabilidade das mulheres, é responsabilidade dos maridos. Maridos, você é o responsável, você é o sacerdote da sua casa, portanto, convoque a sua família para fazer devocional em família. Faça isso tenho certeza que fará com que a sua família seja mais unida e mais temente juntas ao Senhor. A sequência do texto diz assim: despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. A distância de Tiro, onde eles desembarcaram, até a próxima região, que é Ptolomaida, que essa região é interessante, o nome Ptolomaida está fazendo referência a Ptolomeu, que era um dos generais de Alexandre o Grande, e ele deu esse nome, né? Alexandre o Grande morre, os seus generais assumem o seu governo, e aqui, muito possivelmente, Ptolomeu, ele deu o nome da cidade, ele faz menção ao seu nome, Ptolomaida, muito possivelmente com costumes gregos, com costumes greco-romanos. Essa distância de Tiro até Ptolomaida tinha cerca de 44 quilômetros, eles vão fazer isso a navio. O verso de número 7 diz: quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. Então eles chegam nessa região, encontram mais alguns crentes, vão fazer uma saudação, e no dia seguinte eles partem e vão para Cesareia, que era o porto construído por Herodes, o Grande, para ser um porto principal para quem quisesse chegar em Jerusalém. Então,
No dia seguinte, finalmente partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aqui é uma coisa para a gente observar. Eles vão entrar em uma casa, imagine um batalhão de homens, 9 homens, eles vão entrar num recinto, numa casa, muito possivelmente a casa de Filipe, era um aposento grande para recepcionar todos esses homens, e esse Filipe é o mesmo Filipe que vai evangelizar Samaria, no capítulo 8, e também vai batizar o eunuco, vocês se recordam, né? Lucas vai colocar Filipe, o evangelista, para distinguir Filipe, o apóstolo. E eles vão ficar ali com ele durante 7 dias, durante alguns dias. O verso seguinte, número 9, diz: Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Aqui, esse termo profetizavam, nós não temos muitas informações, mas assim como o pai, que era um evangelista, muito possivelmente as filhas eram muito versadas nas escrituras. E perceba que eram 4 filhas solteiras, filhas donzelas em algumas traduções. Dessas 4, 3 viveram mais de 90 anos. É isso que nos diz alguns historiadores. E elas vão fornecer informações preciosas da história da igreja a 2 pais da igreja, que eram historiadores, Eusébio de Cesareia e Papias. Eles que fazem um registro que essas mulheres viveram, 3 pelo menos delas, viveram mais de 90 anos. E aqui é muito interessante, porque as filhas, elas seguem o exemplo do pai. As filhas, assim como o pai, elas eram versadas nas escrituras e profetizavam. O termo profetizava pode ser, elas pregavam a escritura, elas expunham a escritura, porque o termo profetizar significa revelar a vontade de Deus. E a vontade de Deus estava registrada na sua palavra. Ou pode ser também um sinal miraculoso, elas profetizavam. Agora nós não temos muitas informações sobre o que, mas de fato elas eram pessoas versadas nas escrituras, muito possivelmente por causa do testemunho do pai. E aqui vai uma outra pergunta: os seus filhos podem seguir o seu exemplo? Os seus filhos podem olhar para ti e dizer, bom, é um homem do Senhor, é uma mulher do Senhor? Eles podem querer imitar os seus passos porque você dá um bom testemunho? Eles podem olhar para ti e falar, minha mãe e meu pai estão sempre diante das escrituras e para qualquer decisão da vida deles, eles consultam a vontade do Senhor? Ou não? Muitas vezes nós temos filhos que seguem um exemplo de youtubers e muitas vezes nós questionamos, mas o que faltou na educação? Faltou certa influência, faltou certa intensividade, faltou certa firmeza em chamá-los a estarem diante da presença de Deus contigo. Muitas vezes é até necessário uma certa obrigatoriedade. O filho tem que vir para a igreja, sim, porque muitas vezes os filhos eles tomam decisões que não cabem a eles tomar. Estava conversando com um irmão recentemente que eu sempre gostei muito de liturgia. Eu gostei muito de igreja, mas o meu padrão de igreja, quando eu tinha dos 9 aos 15 anos, era a igreja católica. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Eu detestava no início, mas com o passar do tempo eu comecei a gostar e comecei a ter certo apreço. A partir dos 12 anos, dos 12 ao 15, eu ia sozinho para as missas. Ficava apaixonado quando tinha uma certa explicação da palavra de Deus. Hoje em dia eu dou graças a Deus, porque minha mãe me enchia o saco para ir para a igreja. Ela pegava no meu pé para ir para a igreja. Embora nós não consideremos a igreja católica hoje como fiel às escrituras, mas há uma certa intenção da minha mãe em me levar aos caminhos do Senhor, naquela época. E eu dou graças a Deus para ela por essa intencionalidade dela. Muitas vezes nós queremos falar, bom, o filho não precisa ir hoje, não, fique em casa, você deve estar muito cansado. Mas com isso nós estamos criando filhos fracos na fé, filhos que não têm apreço pelo povo de Deus, não têm apreço pela reunião dos santos, e assim nós estamos educando de maneira errada, de maneira negativa, de maneira equivocada. Mesmo que muitas vezes seja doloroso obrigar ele a estar aqui ou ela a estar aqui, faça isso entendendo que é para o próprio bem dela. É melhor estar aqui no meio do povo de Deus do que estar exposto a tanta porcaria que há nas telas. O texto continua dizendo assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo. Esse homem novamente aparecendo. Verso 11 diz que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo
e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Bom, esse homem, ele já tinha aparecido algumas vezes. Você deve se recordar, no capítulo de número 11, ele vai predizer uma grande fome que viria sobre todo o mundo, né? E nós estamos vendo o cumprimento. Há uma grande fome para todo mundo, mas quem vai sofrer mais é os crentes da região da Judéia, os irmãos que lá estavam, por isso que há necessidade dessa coleta de ofertas. Nós vemos esse homem também concordando em enviar Paulo e Barnabé, quando eles estavam em Antioquia, para fazer a coleta de algumas ofertas. Nós vemos isso no verso 30 do capítulo 11. Ele estava ali presente, no início do ministério do apóstolo Paulo. E agora, nós vemos ele informando a igreja que Paulo iria ser preso e entregue aos gentios. Olha só o que ele diz: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Então, muito possivelmente, ele pegou o cinto do apóstolo Paulo, não era um cinto de couro, muito possivelmente uma faixa de tecido, e ele vai amarrar as próprias mãos e os seus pés. E aqui ele está imitando o que alguns profetas do Antigo Testamento faziam. É uma espécie de mímica para transmitir aquilo que Deus estava querendo comunicar ao seu povo. Então, geralmente nós vemos isso em Isaías andando nu, para declarar, nu e descalço, para demonstrar a vontade de Deus para o povo, não que o povo andasse nu, mas para demonstrar o juízo que o povo receberia. Nós vemos isso em Ezequiel, em Jeremias tirando uma faixa também, dramatizando por meio dessa faixa. Nós vemos Ezequiel ao fazer um tijolinho e demonstrar com que Deus faria com o povo por conta da idolatria, e aí ele destrói o tijolinho para demonstrar a ira de Deus. Enfim, esse homem ele está fazendo com esse pano o que os profetas do Antigo Testamento faziam, uma espécie de mímica. Então ele vai fazer aqui, ele vai dizer que o que vai acontecer com Paulo é que ele vai ser preso pelos judeus e entregue aos gentios. Assim como nós vimos os irmãos movidos pelo Espírito em Tiro, né? O verso número 12 continua dizendo assim: quando ouvimos estas palavras, ou seja, as palavras de Ágapo, quem ouvimos? Os crentes que estavam em Cesareia, como também os crentes que vieram da viagem. E Lucas está se incluindo aqui. Quando nós ouvimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar, ou seja, de Cesareia, rogamos a que Paulo não fosse a Jerusalém. Novamente, os irmãos pedindo para que Paulo não fosse para lá, porque ele seria preso. Mas Paulo vai responder de forma que vai demonstrar que esses irmãos, a exemplo dos crentes em Tiro, eles vão suplicar, mas estes eles suplicam com lágrimas. Veja só, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Eles estavam chorando diante de Paulo. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Esses irmãos queriam proteger Paulo, mas Paulo entendia um propósito maior. E eles vão responder aqui, como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Perceba que eles não conseguiram convencer Paulo, e ao responder a negativa de Paulo, eles vão dizer, seja feita a vontade do Senhor, mas não como uma confissão piedosa, mas como uma confissão conformada. Bom, não conseguimos convencê-lo. Esses irmãos aqui, eles queriam proteger Paulo, mas eles estavam querendo tirar Paulo da vontade de Deus para Paulo. Olha que interessante, irmãos. Muitas vezes algumas pessoas nos aconselham querendo nos proteger, mas muitas vezes é a vontade de Deus que nós não sejamos protegidos. Só esse adendo aqui. Então eles vão responder, seja feita a vontade do Senhor. Passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, nós fomos para Jerusalém. Então eles vão ficar algum dia ali na região de Cesareia. Eles vão fazer as suas malas, esse termo pode ser entendido como fazer as suas malas, e eles vão para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco. Então, olha só, tinha aquela delegação de 9 pessoas, contando com Paulo, e vem mais alguns irmãos. E também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo, esse homem é Emnason, ou Emnason, ou Emnazon, depende da forma como você queira ler. Este homem, ele era natural de Chipre, da ilha de Chipre, e ele era um velho discípulo, não de idade, mas muito possivelmente ele já seguia a Cristo há muito tempo, desde possivelmente do Pentecostes. E diz que com quem nos deveríamos hospedar.
Então, muito possivelmente, esse homem tinha uma casa grande para essas pessoas ficarem. E é curioso notar, porque Barnabé é mencionado como natural de Chipre, e esse homem também é natural de Chipre, e ambos, muito possivelmente, tinham condições financeiras. Barnabé, ele vende o terreno, muito possivelmente ele tinha certo recurso, e esse homem tem uma casa grande na cidade de Jerusalém. E o verso 17 diz assim: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então aqui há duas perguntas, na verdade uma só. Esse homem, ao disponibilizar a sua casa, ele está cooperando para o avanço do reino. A pergunta seria: os seus recursos estão disponíveis para o avanço do reino de Deus? E esse verso 17 vai ser continuado no domingo que vem, porque ele está linkado em outra passagem, 17 em diante, mas eu quis colocar aqui para demonstrar que, ao esses irmãos chegarem com a oferta, aqueles crentes em Jerusalém, eles vão receber com alegria, reconhecendo que as nações gentílicas, ou seja, os crentes gentios, eles também faziam parte do povo de Deus, e se estava doendo no corpo de Cristo lá em Jerusalém, eles estavam sentindo também em regiões gentílicas. Até aqui a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer algumas aplicações a partir dessa exposição. Como eu disse, o tema da nossa mensagem é esteja pronto. O João Crisóstomo, que era um pai da igreja, escreveu assim: não houve homem que amasse mais a Cristo do que Paulo, nenhum homem demonstrou maior zelo do que ele, e nenhum homem foi dotado de mais graça que o apóstolo Paulo. Paulo era um imitador de Cristo, por isso ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu não sei se você percebeu, tanto no Evangelho de Lucas, quanto aqui em Atos, há um certo paralelismo. Perceba, o Espírito avisou Paulo 3 vezes sobre que ele iria sofrer, e Jesus falou sobre a sua paixão 3 vezes. Paulo se ajoelhou e orou com os irmãos na praia, entendendo que seria algo difícil, mas o Senhor daria graça para ele prosseguir. E Jesus, ele vai se ajoelhar e orar também: Pai, se possível, passe esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Os irmãos vão dizer que seja feita a vontade do Senhor. Jesus vai dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E existem mais outras, é que eu não quis colocar aqui, senão ia encher, mas Lucas, ele está demonstrando que Paulo está seguindo os passos do mestre também no seu sofrimento. Essa é a intenção de Lucas. E como eu coloquei aqui, esteja pronto, meus irmãos, é que nós temos 3 coisas que nós devemos estar sempre prontos, como seguidores de Jesus, como imitadores do mestre. O primeiro delas é: esteja pronto para testemunhar de Cristo. Paulo estava pronto para testemunhar de Cristo. Ele diz: eu estou pronto, se necessário até morrer por ele. Por que ele estava pronto? Primeiro, porque a força e a coragem dele estava em Cristo e não nas circunstâncias. Porque Cristo era aquilo de mais belo, significativo e precioso que Paulo tinha. Por isso ele estava disposto a ir para esse martírio. Porque a majestade de Cristo era realmente incomparável para ele. Independente de qual autoridade ele estivesse, ele sabia que a majestade de Cristo era superior. Por isso ele estava lá diante daquelas autoridades em Jerusalém. Mais tarde ele ficará. Ele não estava preocupado quanto a isso, porque ele sabia que Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Ele estava pronto para testemunhar, porque o reino de Deus e a justiça era aquilo que ele buscava primeiramente, e não a sua vontade egoísta. Imagine só se Paulo desse ouvido àqueles irmãos e falasse: bom, eu não vou realmente, porque eu vou acabar sendo perseguido, vou sofrer, é melhor eu continuar aqui com o meu mundo. Embora Paulo em nenhum momento demonstra ser egoísta, mas fazendo uma aplicação para nós, muitas vezes nós deixamos de testemunhar de Cristo porque nós damos testemunho de muitas outras coisas frívolas. Muitas vezes nós falamos sobre a nossa preferência, sobre uma melhor maneira de viver, o melhor lazer, o melhor restaurante, o melhor lazer, a melhor forma de passar a vida, de descansar, mas dificilmente nós testemunhamos de Cristo, porque muitas vezes o nosso coração não está Cristo em sua plenitude. Muitas vezes nós não temos, como o apóstolo Paulo, Cristo como aquilo de mais belo, mais significativo e mais precioso para nós. Mas, meus irmãos, se nós estivermos prontos para a testemunha de Cristo, certamente Deus nos usará, certamente Deus fará maravilhas por meio de nós.
A outra aplicação, esteja pronto para proclamar a Cristo. Paulo estava pronto para proclamar a Cristo, porque a motivação dele era Cristo e não a aprovação dos homens. Paulo não estava se importando com a sua reputação diante dos homens, mas sim diante de Cristo. Há uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: mande a sua reputação para o inferno antes que ela te mande para lá. Muitas vezes nós estamos com medo de pregar o Evangelho, de proclamar as boas novas, com medo daquilo que alguém pode dizer sobre nós. Olha lá, até ontem era um pecador miserável e hoje quer ficar pregando o Evangelho. Até ontem era um carnal e hoje ele quer falar sobre Cristo. Quem é ele? Muitas vezes nós ficamos retidos por conta disso, em proclamar o Evangelho da salvação. Paulo estava pronto para proclamar a Cristo porque ele cria que a obra de Cristo foi o acontecimento mais marcante, mais importante, mais necessário da história. Assim como creio que tanto eu quanto você pense. Mas muitas vezes nós deixamos de proclamar a Cristo e isso não parece verdade em nossa vida. Parece que nós não cremos que esse foi o acontecimento mais importante da história. Paulo estava pronto para proclamar a Cristo porque ele acreditava que a mensagem da cruz era urgente para todos os homens. E em todo o tempo ele estava caminhando para anunciar a mensagem da cruz. E muitas vezes nós não temos esse senso de urgência. Parece que amanhã, sempre a postergação, sempre o deixa para depois é o que é o nosso mantra e não a urgência da pregação do Evangelho. Paulo estava pronto para proclamar a Cristo porque ele tinha a convicção que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele vai escrever isso aos romanos, tanto para os judeus quanto para os gentios. Mas muitas vezes nós não cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nós não evangelizamos, nós não proclamamos, nós falamos sobre tudo de mais estúpido que há, mas nós não falamos sobre coisas eternas. Nós falamos sobre séries, nós falamos sobre lançamento de filme, nós falamos sobre marcas de roupas, de refrigerante, de comida, nós falamos sobre várias coisas estúpidas e terrenas. Nós falamos muitas vezes mais sobre política, sobre futebol, do que sobre o Evangelho da graça. Isso não demonstra que nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O nosso coração, muitas vezes não há uma gota de Evangelho, porque se tivesse uma gota, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o Evangelho transbordasse o nosso coração, certamente nós falaríamos em todo o tempo. Mas, meus irmãos, estejam prontos para proclamar a Cristo. Certamente nós proclamaremos a Cristo se nós tivermos todas essas coisas em nossa mente, crendo que a mensagem da cruz é urgente, crendo que o Evangelho é o poder de Deus, crendo que a obra de Cristo foi o acontecimento mais importante da história, e crendo que a motivação nossa para pregar o Evangelho é Cristo somente. E por fim, nossa última aplicação, esteja pronto para morrer por Cristo. E aqui eu não estou falando para matar a sua carne, matar a sua vontade, é falar de morrer mesmo, fisicamente. Nós não sabemos o que é uma perseguição. A gente às vezes fica falando que nós estamos sendo perseguidos politicamente. É até um insulto àqueles que estão morrendo, tendo suas famílias destruídas no Oriente Médio, na Indonésia, em países como a Nicarágua, na Colômbia, onde ser cristão é um crime. É ridículo a gente falar que, nossa, há uma agenda contra nós. É uma perseguição fraca ainda, meus irmãos. Eu tenho certeza que nós temos um número muito grande de cristãos no Brasil, mas se estourar uma perseguição, não fica a metade. Não fica. Muitos crentes são crentes só de igreja, só vêm nos domingos aqui, a gente sabe, não tem verdade na vida das pessoas, são crentes de mentirinha, são religiosos, falsos. Muitos estão buscando bênção, eles só querem bênção, eles só querem aquilo que traz para eles um certo ganho. Para eles a bênção é terrena, mas não eterna, não espiritual. E aí, meus irmãos, quando estourar uma perseguição verdadeira aqui no Brasil, nossa, esse índice aí do IBGE, que nós somos o segundo maior número de cristãos no mundo, vai cair assim de maneira, talvez fique uns 10%. Muitos dos crentes, eles não oram, dificilmente algum crente hoje oraria para ir para algum lugar para ser perseguido. Muitos nós não estamos nem sofrendo, mas nós já estamos orando para não sofrer. Muitas vezes nós somos como esses irmãos que oraram, que pediram para Paulo não ir para lá. Paulo, não vai para lá não, que você vai sofrer. Porque muitos de nós não estamos dispostos a sofrer. Muitos de nós estamos contentes com o nosso conforto.
com os nossos planos, né, de prosperidade. Nós falamos muitas vezes que nós detestamos a agenda da prosperidade, mas nós somos muito parecidos no comportamento. Né? Nós sempre, se você a gente comparar muitas vezes uma igreja que tem a escritura exposta com igrejas que são neopentecostais, que tem teologia da prosperidade, muitas vezes o comportamento é igualzinho religioso. São as mesmas conversas frívolas, não há santidade, não há desejo por santidade. O crente vai embora daqui, ele já está xingando o outro, no trânsito, já está falando palavrão. É uma desgraça, meus irmãos. Eu estou parecendo com um professor meu, que ele sempre fala que a condição do cristianismo brasileiro é uma condição deplorável. Muitas vezes nós pensamos que está tudo bem, mas nós sabemos que o nosso coração anda distante. Nós não estamos dispostos a morrer por Cristo. É uma agenda muito pesada para a gente. Imagine só você perder tudo. Se você perde o seu carro, muitas vezes alguma pessoa morre na sua família, já abala a sua fé, você fala, não, Deus não me ama, como Deus deixou acontecer isso? Muitas vezes o crente perdeu o emprego, ele já fala, não, Deus, o que Deus tinha para mim? Né? Vou deixar ficar desempregado, que Deus é esse? Nós pensamos ainda com o evangelho da prosperidade. Mas Paulo ele estava pronto para morrer por Cristo, porque a glória de Paulo era Cristo. Muitas vezes a nossa glória, a glória que nós temos é a nossa glória, de termos uma casa própria, que glória, nós falamos isso, né? Glória, conseguimos comprar um carro, uma moto nova, isso é bênção de Deus, sim, mas muitas vezes nós estamos mais alegres com essas coisas do que coisas eternas, da conversão de uma pessoa, de evangelização de um vizinho. Nosso coração não se alegra com coisas eternas, se alegra com coisas materiais, isso é uma tragédia. Mas Paulo estava disposto a morrer por Cristo, porque Cristo era a pessoa mais importante da vida dele, era a pessoa mais importava para ele. Mas nós, muitas vezes, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. Né? O intuito de progresso, nós estamos progredindo, olha só, aqui é só vitória. Paulo estava disposto a morrer por Cristo, porque para ele viver era Cristo, morrer era lucro. Mas para a gente pegou uma gripe, a gente fica morrendo de medo de morrer. Fala, nossa, eu vou morrer. Meus irmãos, vamos fazer uma corrente de oração, porque eu estou resfriado. Homem então, né? Homem se pegou um resfriado, vai morrer. Nós rapidamente ficamos temerosos da morte. A morte é uma alegria, meus irmãos. A morte é um momento onde nós vamos estar com Cristo. Obviamente o processo da morte é doloroso, ninguém quer ficar em cima de uma cama, ninguém quer ficar sofrendo, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa aqui. Nós estamos num mundo caído, mas com Cristo nós gozaremos para todo sempre de todas as bem-aventuranças na eternidade com Cristo. Seremos mais do que felizes. Paulo estava disposto para morrer por Cristo porque ele acreditava que tanto a nossa vida quanto a nossa morte é um palco para a glória de Cristo. Tanto a vida de Paulo quanto a morte, ele sabia, vai ser um palco para a glória de Cristo. Não importa se eu viver, não importa se eu morrer, em todo o tempo, Cristo será glorificado na minha vida, seja através do meu testemunho, seja através do meu testemunho em vida, através dos meus atos, ou seja quando o meu corpo esfriar. Eu poderei dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Eu posso dizer isso com tranquilidade. Isso Paulo dizendo, ele poderia dizer isso com tranquilidade. Agora eu não sei quanto a nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta, você está pronto para testemunhar de Cristo, para proclamar a Cristo e morrer por Cristo? Você está pronto? E de todas as mensagens que nós ouvimos nessa série, é sempre o imperativo, esteja pronto para pregar o Evangelho, esteja pronto para testemunhar, esteja pronto, se necessário, até morrer por Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós nunca estaremos prontos, enquanto Cristo não for aquilo que nós mais desejamos, enquanto Cristo não for aquilo que nós mais nos apegamos, enquanto Cristo não for aquilo, o motivo que mais nos dê alegria. Muitos irmãos não têm alegria da salvação, muitos irmãos se alegram mais com coisas terrenas do que com o motivo de estarem reunidos como povo de Deus. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Isso deveria ser motivo de grande júbilo diariamente para nós, esse deveria ser um motivo de levantarmos diariamente dando glória a Deus por mais um dia onde nós podemos testemunhar da graça de Deus, mais um dia onde nós podemos proclamar do Evangelho da salvação, mais um dia que, se necessário, nós vamos sofrer por amor a Cristo, mesmo no cenário onde não há perseguição ferrenha. Mas eu tenho certeza, se esse desejo por Cristo, mesmo ainda não existindo a perseguição ferrenha, no momento quando vier nós estaremos prontos, meus irmãos. Mas até lá nós temos um longo período, um grande percurso para nós trilharmos. Antes de tudo, eu gostaria de rogar nessa noite que nós
saiamos daqui mais desejosos por Cristo. A exemplo do apóstolo Paulo, que esse seja a nossa motivação diária, que Cristo seja aquilo de mais belo e extraordinário, aquilo de mais precioso, aquilo que nós podemos entesourar, que Cristo seja aquilo de mais excelente na nossa vida, que Cristo não seja somente uma palavra vazia ou a história de um homem que morreu na Palestina há 2000 anos atrás, mas seja o nosso melhor amigo, aquele que nos conduz diariamente para caminhar em novidade de vida. Vamos orar, meus queridos. Senhor, reconhecemos que nenhum de nós estamos prontos. Necessitamos da ação do Teu Espírito, Senhor. Vivificando o nosso coração, vivificando a nossa vida, dando-nos ânimo para proclamar, testemunhar e até, se necessário, morrer pelo Senhor. Porque o Senhor entregou a sua vida em nosso lugar. O que faria nós de diferente do que fazer o mesmo pelo Senhor? Senhor, nós pedimos que o Senhor desperte o nosso coração, desperte a nossa mente, o nosso entendimento, que não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra, que não sejamos somente bons conhecedores, mas bons praticantes, que no nosso coração jorre vida, que na nossa boca jorre vida, Senhor, que tenhamos sempre uma palavra de consolo para aquele que necessitar, que ao proclamarmos o Evangelho do Senhor para o descrente, para aquele que é inimigo do Senhor, o Teu Espírito age através da nossa simplicidade, através da nossa fragilidade, que o Senhor manifeste o Seu poder através das nossas ações, que as pessoas possam enxergar através de nós um testemunho de um seguidor de Jesus. É isso que nós pedimos e desejamos mais do que tudo nessa noite, Senhor Deus, porque se nós sairmos dessa noite com a mesma mentalidade, apreciadora de coisas terrenas, e não temos eternidade gravada em nossos olhos, será uma noite perdida. Mas através da Tua Palavra nós sabemos que a Tua Palavra não volta vazia. Portanto, pedimos que o Senhor ajude-nos a guardar a Tua Palavra em nosso coração. É isso que rogamos em nome de Cristo. Amém.